encerra nesta sexta-feira o prazo para que empresas com 100 ou mais funcionários preencham o relatório de transparência salarial. As informações do relatório são utilizadas para verificar se há nas empresas a existência de diferenças salariais entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Para tirar todas as dúvidas, o Enzo Teixeira conversou com uma advogada trabalhista. Veja agora. Olá, boa noite para você que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. Olha, foi anunciado que o prazo de entrega para o relatório de transparência salarial entre funcionários homens e mulheres do último semestre de 2023 foi estendido para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para entender a importância da luta pela igualdade salarial, eu converso com a advogada trabalhista Edilamara Rangel. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Link e começo te perguntando justamente sobre a importância dessa lei. Conta um pouco pra gente. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigada. A importância dessa lei é fundamental para que homens e mulheres efetivamente tenham a igualdade salarial. A gente já vem de uma história, de toda uma caminhada. Nossa CLT é de 1943 e já vem falando lá no artigo 461 dela que todas as pessoas que desenvolvem o salário nas mesmas condições, elas devem receber o mesmo salário. Mas ainda a gente precisava caminhar um pouco mais. Em 1988, a nossa Constituição Federal veio trazendo isso. Mas na prática, isso não acontecia. Então essa lei veio para quê? Para estabelecer mecanismos, possibilidades de fiscalização, critérios mais objetivos, para que a gente pudesse encontrar aonde efetivamente esses desafios, vamos dizer assim, eles se apresentam no dia a dia para que isso não fosse implementada, essa igualdade entre homens e mulheres. Os mecanismos que são impostos, os dados que são colocados, a transparência desses dados, a publicação de relatórios, que como nós não tínhamos ontem, você iniciou falando que o prazo foi prorrogado até o dia 8 de março, e isso é muito importante, porque através de dados e evidências nós vamos poder identificar aonde a gente vai poder efetivamente atuar e agir. Então ela é de fundamental importância para que homens e mulheres, para que as mulheres efetivamente consigam se manter no mercado de trabalho, consigam se inserir dentro dos seus cargos de liderança através das ações que são pautadas nessa legislação. Doutora, mas não são todas as empresas que precisam prestar contas sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa medida e contasse pra gente quais são as empresas que precisam publicar esses relatórios. É verdade. As empresas que precisam publicar esses relatórios são aquelas empresas que possuem maiores de 100 colaboradores. Então essas empresas precisam fazer a publicação desses dados, apresentar os critérios, colocar quais são as funções, os salários, as remunerações, precisa colocar gorjetas, precisa informar quais são as funções especificamente. É claro que a gente está falando que aquela função que aquela pessoa desempenha é igual. Se tem critérios diferenciados dentro da empresa que são estabelecidos em razão do cargo, a gente não está dizendo isso. Mas aquelas pessoas que exercem a mesma atividade na mesma função, então essas empresas que são maiores de 100 colaboradores ou mais, elas precisam sim apresentar esses dados, esses relatórios. E como que elas apresentam esses dados? Onde elas publicam? Como ela faz essa prestação de contas? Essa prestação de contas é feita através do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles buscam esses relatórios, passam esses relatórios para essas empresas, e essas empresas depois vão publicar nos seus sites, vão dar ciências a esses relatórios com esses dados que elas vão buscar através daquilo que elas receberam. Então vão buscando, vão alimentando essas informações, e ela precisa dar publicidade. E é importante frisar que essa publicidade que ela vai dar não vai ter exposição do nome do colaborador ou da colaboradora. É falar da função, da remuneração, do salário, de gratificações, para a gente, como eu falei aqui, conseguir medir efetivamente o que está acontecendo dentro daquela empresa. Doutora, agora, se a mulher percebe que existe algum tipo de disparidade salarial entre ela e um funcionário homem na mesma função, o que ela deve fazer? Bom, nessa lei também diz que a empresa tem que instituir um canal de denúncia. Mas essa mulher pode ir para esse canal de denúncia? Pode, mas ela tem o Ministério do Trabalho e Emprego que ela pode fazer a denúncia. Lá tem um canal específico para ela, e ela tem uma ferramenta também que está na mão dela, que é a carteira digital, que tem uma aba dizendo sobre as questões de desigualdades salariais, que ela
também pode fazer a denúncia. Ela pode buscar também o seu sindicato de classe para ela poder fazer essa denúncia e essas questões ela ter o seu direito ali devidamente garantido. Agora, empresas com mais de 100 colaboradores são obrigadas a fazer esse tipo de relatório, mas empresas menores, elas precisam também garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres? Com certeza. É fundamental que essas empresas mantenham isso, para que a gente tenha uma sociedade que ela seja forte, uma sociedade que ela seja mais justa e com um olhar diferenciado e eu digo mais produtiva. Essas empresas precisam ter esse olhar, elas precisam entender que a minha produtividade, a minha condição, por ser mulher, não possa ter uma diferenciação, pode ter uma diferenciação. Então ela precisa se manter, ela precisa se pagar esses salários, não pode ter essa diferenciação. Doutora, porque ainda é um problema, né, da nossa sociedade. Existe muita disparidade entre homens e mulheres. Mulheres ainda ganham bem a menos do que os homens aqui no Brasil, não é? Infelizmente nós temos essa realidade aqui no Brasil. A gente luta muito em torno disso. É toda uma questão histórica que nós temos em torno dessa questão da mulher ganhar menos. A gente tem a questão do machismo, tem a questão da mulher, da questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Quando a gente fala isso, nós temos as questões, os desafios da maternidade, e entender às vezes que essa mulher não tem uma capacidade para desempenhar essas funções, mas quando a gente vê legislações como essa, que elas vão sendo implementadas, dados vão aparecendo, possibilidades de fiscalização como nós não tínhamos antes, a gente vai enxergando uma luz no fim do túnel para a gente ter dias melhores para nós mulheres. E é importante lembrar que a gente está falando de mulheres que trabalham nos mesmos cargos que os homens, né? E ganham menos às vezes. É verdade. Eu fico assim impressionada como alguém pensa ou pode alegar numa situação dessa, né, que essa pessoa vai receber menos do que eu. Nós dois aqui, vamos colocar, somos colegas de trabalho, desempenhamos a mesma função. Não, a Edilamara recebe menos e ele vai receber mais. Não, isso é impensável. Mas temos legislações e nós vamos continuar lutando para que nós mulheres tenhamos essa igualdade cada vez mais. Tá certo, obrigado. É impensável, mas acontece muito ainda no Brasil. Verdade. Obrigado, viu? Tá aí, gente, eu devolvo ao estúdio com vocês.